Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. Este vídeo então vai ser o último vídeo de 2024, um ano que não foi assim exatamente simples de se operar, né? Nós tivemos aí algumas puxadas, nós tivemos umas derrocadas, muito por conta de que o mercado está muito reticente com o nosso governo, né? O mercado não está com apetite de comprar risco, principalmente, nós podemos ver isso no segundo semestre de 24. Mas e para 2025? O que nós vamos fazer em 2025? Nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender e sabermos como operar em qualquer situação de mercado, porque afinal de contas, né, existem sempre oportunidades, mesmo nas quedas nós temos oportunidades. E é para isso que eu quero fazer esse vídeo, para te convidar a se preparar para 2025. Vamos junto então até o final. Nós vamos abordar algumas características e algumas técnicas que podem nos ajudar no ano que está chegando. Bom, então nós vamos começar o nosso papo aqui da seguinte maneira, tá? Essa preparação para 2025 que eu vou te convidar. O mercado de opções, ele realmente é muito vasto e ele é muito versátil, assim como eu sempre falo nos meus vídeos. Mas nós não precisamos conhecer todas as estruturas, todas as estratégias para começarmos a ganhar dinheiro no mercado. Nós precisamos conhecer algumas delas, conhecemos muito bem algumas delas, e precisamos ter principalmente confiança nessas estruturas, confiança que a gente só vai obter com um certo grau de experiência. E aí nós precisamos de uma bengala que nos ajude na tomada de decisão. É isso, tá? E aí logo de cara eu vou dizer para você o seguinte: se você está começando no mercado de opções, o Quero Taxa Opções tem o seu treinamento, que é o método QTOP. E eu abordo esse tipo de coisa nesse treinamento de maneira bem elementar, de maneira bem didática, para te ajudar realmente no início do caminho. Tá? Mas o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte, é discutir, né, algumas situações que eu acredito que sejam muito importantes para a gente. Principalmente assim, ó, não saia operando opções como uma metralhadora, dando tiro para tudo quanto é lado. Escolha algumas estruturas, algumas estratégias e comece de forma gradativa. Escolha uma estrutura que funciona para um tipo de mercado e use essa estrutura por uns 6 meses, até você maturar aquela estratégia. Depois você pula para uma outra. E mesmo assim, para você ganhar dinheiro no mercado, você vai escolher ali, ó, 5 estratégias, 6 estratégias, as suas preferidas, e vai ficar nelas. Você não vai usar as centenas de estratégias que tem no mercado. Não precisa. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é o seguinte: nós vamos discutir algumas situações de mercado e algumas estratégias que casam com essas situações. É nessas que você deve se concentrar. Então, é assim, ó. Para essa preparação, né, de 2025, nós vamos começar o seguinte, ó. Você precisa ter, então, uma ferramenta para te dar apoio na sua tomada de decisão, apoio na sua decisão. E aí aqui essa ferramenta pode ser basicamente duas. Pode ser a análise gráfica, análise técnica, aquela que você, a partir de pontos gráficos, toma as suas decisões de montagem de estruturas, ou pode ser até mesmo baseado na análise fundamentalista, aquela que verifica contabilmente como estão os números, como está a saúde financeira da empresa, te dando apoio para essa tomada de decisão. Aqui, no Quero Taxa Opções, principalmente aí quem já assinou o QTOP, a gente vê que eu faço uma mescla entre as duas, né? Eu uso a análise fundamentalista, mas também uso a análise técnica.
Não importa, tá, gente? Você precisa ter algo para te apoiar na decisão. Porque senão situações de mercado vão acontecer e você não vai ter aquela bengala que eu sempre digo, né, para te dar a coragem de abrir uma estrutura, montar uma posição. Né? E se você não fizer isso, se você não comprar esse risco, né, você não tem como ganhar dinheiro. Tá? Então, primeira coisa que nós vamos conversar é isso. Né? Você precisa de uma ferramenta de apoio na tua decisão. Depois, nós vamos dizer o seguinte, nós precisamos ter estruturas que nos ajudem quando o mercado estiver em alta. Então, nós precisamos conhecer estratégias de alta. Bom, então, para a estratégia de alta, nós vamos indicar duas aqui. Uma delas, evidentemente, porque a gente faz muito aqui no Quero Taxa Opções, que é a venda de put. A venda de put, você vai a zero com ela, né? Quando o mercado sobe. O mercado pode ficar lateral, o mercado pode subir. Aí sim, a tua venda de put deu certo. Se o mercado continuar a cair, você vai ser exercido, que normalmente não é o que nós queremos. Então, venda de put é uma estrutura para mercados em alta. A outra que nós vamos indicar é a seguinte, é a trava de alta com call, que nós já abordamos aqui no Quero Taxa Opções neste vídeo aqui, ó. Estude trava de alta com call. Vale a pena. Para essa história da put, eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Na sexta-feira, eu até postei alguma coisa no Instagram do Quero Taxa, que foi isso aqui, ó. Não é uma recomendação, tá, gente? Isso aqui não é recomendação. Mas vai dar para ilustrar essa história da venda de put na alta. Então, olha o que foi que eu postei na sexta-feira. Então, eu postei o seguinte às 13 horas de sexta-feira, um estudo na Marfrig, né? E aí eu dizia o seguinte, olha lá. Marfrig caindo um monte. E agora, isso pode ser considerado uma oportunidade para a venda de put ou para travas de alta com call? Nesse mercado que vem judiando tanto da gente, colocando à prova as nossas convicções, esta é uma pergunta que lanço nessa última sexta-feira de 24. E por que isso aqui poderia ser uma oportunidade? Vamos dar uma olhada no gráfico da Marfrig e o que foi que aconteceu e o que me despertou essa história da Marfrig. E de novo, tá? Isso aqui não é uma recomendação. Então dá uma olhada aqui, ó. Gráfico diário da Marfrig na tela. Na sexta-feira, quando eu estava dando uma escaneada no mercado, eu encontrei isso aqui com esse candle cheio aqui, ó, caindo um monte, né? E aí é bem claro, né? Quando o papel cai, as puts ficam caras. Quando o papel sobe, as puts perdem preço, né? Ficam mais baratas. Puxa vida. As puts estavam valorizando um montão, tipo 500%, alguma coisa assim. E aí eu pensei assim, bom, se elas estão valorizadas, pode ser uma chance de venda. Marfrig veio aqui até a linha da média móvel de 34, que é essa aqui. Né? E normalmente, médias móveis são zonas de suporte, né? Num papel, principalmente num papel como esse, né, que está em tendência de alta, veja, Marfrig assumiu uma tendência de alta aqui em novembro do ano passado. Né? Desde novembro do ano passado que ela faz topos e fundos ascendentes, numa franca tendência de alta. Pois bem, isso aqui então poderia, isso não é uma recomendação, mas poderia se assumir, né, alguém poderia assumir que isso aqui era uma oportunidade. E ainda assim, poderia imaginar uma retração de FIBO aqui, escolher um ponto aqui no meio para retração de FIBO, ou seja, papéis em tendência de alta, quando há um recuo, abre chance para a venda de put. Mas se você não tiver isso enraizado, se você não tiver isso previamente estudado, né, você congela no dia que existe uma oportunidade. A gente não sabe se isso aqui vai dar certo.
né? Pode ser que realmente o papel veio aqui, reverteu, né? Entrou força compradora aqui nessa região, né? O papel até que fechou bem, né? Para quem vendeu o put aqui já está até ganhando algum dinheiro, né? Mas a gente não sabe se isso aqui vai funcionar, tá? A gente não sabe. A gente sabe é que pode ser que funcione. O papel está em tendência de alta ou um recuo, abriu uma chance para vender put aqui, né? Venda put em papéis com tendência de alta. Não venda put em papéis de tendência de baixa. E trava de alta com call é a mesma coisa. Você espera um recuo. Quando existe esse recuo, as calls ficam mais baratas. Você monta a tua trava de maneira mais barata e tenta verificar. Se o papel realmente assumir novamente tendência de alta, aquela tua trava vai dar certo. Ok, vamos voltar lá então para as outras situações. Então vamos lá, se nós falamos de duas estratégias para tendências de alta, né, papel em tendência de alta, nós vamos agora falar de duas estratégias para papéis em tendência de baixa, estratégias de baixa. Aqui pode ser até meio que intuitivo, né? Se nas estratégias de alta nós falamos de venda de put e trava de alta com call, nas estratégias de baixa nós vamos usar então venda de call e trava de baixa com put. Mas não, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com venda de call. Tá? Não se faz venda de call descoberta. Você precisa ter o papel na mão para você vender call, né? Porque um dos flagelos do mundo das opções é venda de call descoberta. Tá? O papel sobe um monte na tua cara, depois você não tem como zerar aquilo, começa a te comer margem, é um inferno na nossa vida. Não faça venda de call de maneira descoberta, não precisa. Tá? Então, para papéis em tendência de baixa, o que nós vamos fazer? Sim, vamos fazer trava de baixa com put. E nós vamos fazer compra de put. Tá? Trava de baixa com put e compra de put. Essas são as duas que nós vamos estudar, né? Normalmente a gente espera um recuo do papel até a média, né? O papel dá uma respirada, ele vem caindo muito, ele dá uma respirada. Na hora que ele dá essa respirada é quando a gente vai lá e monta essa operação acreditando na baixa. Existem outras estruturas, existem outras maneiras de operar, né? Mas foque nessas duas, estude essas duas, faça backtests, né? Faça paper trades com essas duas durante aí um período, durante 6 meses, como eu já disse. Se prepare para essa situação. Tá? Vamos continuar aqui. Já falamos de mercado em alta, já falamos de mercado em baixa e agora, evidentemente, né, nós vamos precisar de estratégias para mercados lateralizando, né, estratégias laterais. Esse tipo de estratégia é difícil, né, principalmente em anos como nós tivemos aqui em 24, né, que o mercado assume uma tendência muito forte de alta num determinado momento e depois muito forte de baixa num outro determinado momento. Mas, ainda assim, estratégias laterais são aquelas que nós temos de ter na manga. Né? A maioria do tempo, as estratégias laterais funcionam. E aí, aqui nós vamos deixar, evidentemente, duas, que são as duas mais famosas. E eu estou falando de duas estruturas vendidas, Short Strangle e Short Straddle. Duas estruturas que têm θ positivo, né? O tempo corre a favor de quem opera essas duas estruturas e elas são estruturas de intervalo. Também podemos falar de trava horizontal de linha, THL, né? Mas as THLs não estão muito boas nesse momento porque a nossa taxa de juros está muito alta. Tá, o Quero Taxa Opções já abordou Strangle e Straddle e essas estruturas de intervalo também estão presentes, né? A maneira de usar a estrutura de intervalo está presente no treinamento que é top, tá? Lá tem uma aula específica para esse tipo de estrutura e quando que nós usamos. Estruturas de intervalo e seus manejos
são habilidades que mudam o teu patamar como operador de opções. Vale a pena um estudo aprofundado, tá? Nós temos aqui vídeos tanto de Strangle quanto de Straddle aqui no Quero Taxa Opções. Tá? Não deixe de estudar esses 2 vídeos. Tá? Aqui você pode aprender realmente como começar a trilhar essas estruturas no mercado de opções. Pessoal, eu vou ficando por aqui. O ano de 25 vai ser um ano desafiador para nós, mas assim como todos os anos aqui no Brasil são desafiadores. Se tivermos conhecimento das estruturas com opções e dos momentos para montarmos cada uma das estratégias, isso pode fazer toda a diferença para a gente lá no final do ano, quando fizermos o nosso acompanhamento de resultados anuais. Desejo a todos bons estudos, bons trades, muito boa sorte e um forte abraço.